Olá a todos e a todas que acompanham os vídeos do NEP da Federação Espírita Paraibana. A gente está com mais uma reunião para ser iniciada. Um tema muito interessante, sermão profético. A gente vai ver esse tema em 3 blocos, né? Vão ser aí muitas reuniões até o final de 2020. A gente vai começar falando do princípio das dores e vai ter a condução de Diego e de Nayara, certo? A gente está hoje, terça-feira, dia 6, precedendo um evento regional aqui do NEP Nordeste, que vai acontecer dia 11 de outubro. Então, para quem estiver assistindo a gravação antes do dia 11, agendem aí dia 11, que é domingo, de manhã, começando cedinho até o final da tarde, a gente vai ter o terceiro encontro do NEP Nordeste, com participação de vários estudiosos do Evangelho do Nordeste inteiro, e também 2 palestras assim mais prolongadas do Arthur Valadares e do Rafael Lavarini. Então vai ser um momento que a gente vai poder trocar muita experiência e também confraternizar, né? Mesmo que seja virtual, porque vai ser tudo virtual pela TV7, mas a gente confraterniza com certeza pela nossa comunhão de pensamentos. Então hoje, como dissemos, começamos um tema novo, um tema super interessante, que pouca gente aborda, né? A gente tem muita curiosidade e vai vir coisa nova aí para a gente aprender. Então já passo a palavra para a dupla, Nay e Diego Cambiu. Opa! Então, olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um estudo muito intrigante, né? A questão do sermão profético, justamente pela sua característica bem escatológica. Ela vai tratar de questão de fim dos tempos, de sinais, o que é que são esses sinais, o que é que essa era vindoura. E assim, Nai vai confirmar, né? Foi muito difícil porque a perícope ela é bem grande e tem muitos elementos simbólicos. Então a gente fez ali realmente um esforço para poder filtrar, né? O principal trabalho, principalmente feito por Nayara, né? A quem eu agradeço de primeira mão, porque eu estava aí na finalização da minha dissertação, na formatação. Então, assim, 90% do estudo foi Nayara que tomou de conta, né? E aí, gente, espero que vocês gostem. Nayara, fica aí à vontade também. Boa noite, gente. Só para completar, assim, porque no início, assim, eu fiquei também com essa sensação de que, tipo, nossa, tem tanto simbolismo, né? Como que a gente vai trazer isso para a atualidade? E aí a gente vai chegar no final, eu espero que todo mundo tenha essa mesma percepção que eu e o Diego tivemos, da atualidade desse sermão e da necessidade da gente estar vendo esse sermão justamente nesse momento que a gente está passando, né? Então, assim, a gente tentou resumir várias coisas e tentar de um jeito deixar mais claro, assim, extraindo só o máximo que a gente achou que poderia ser utilizado também. Então, bora lá. Aí, a gente... Israel, você pode fazer a prece para a gente? Esse é o roteirinho aí. E pode ser, Israel? Posso sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre amigo, por essa bendita oportunidade, que possamos aproveitar ao máximo as reflexões do estudo de hoje, entendendo um pouco mais desses seres peregrinos que todos nós somos, nessa nossa jornada de ascensão e entendimento, através da mensagem do Cristo, com a interpretação da doutrina espírita. Quero agradecer aos mentores espirituais que nos acompanham, nos auxiliam, nos inspiram no estudo do NEP, mas que, acima de tudo, possamos usar deste conhecimento em nosso dia a dia, exemplificando, praticando-os no nosso dia a dia, integralmente. Obrigado, Pai. Abençoe todos que aqui estão e aqueles que não puderam estar por algum motivo ou outro, e que possamos, assim, dar início à noite de estudo. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Bom, gente, vamos começar então com a nossa leitura da perícope, né?
E aí vocês já dão de cara aqui com esse texto gigantesco que a gente tem, né? E, Diego, o texto está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. A gente vai ler Haroldo e Bíblia de Jerusalém. Se a gente for fazer isso, vai ser 45 minutos de estudo só para ler essas perícopes. Então, por conta disso, a gente vai focar só em Mateus. E aí, Dayara, ela pegou e organizou aqui um quadro síntese com as diferenças, né? Então, isso aí já vai ajudar a gente bastante a ver. Inclusive, já jogando aqui o spoiler, né? Com a curiosidade de que Marcos, ele traz alguns elementos que nós já estudamos em estudos anteriores do NEP, lá em Mateus capítulo 7, né? É o 7, né, Nai? 10. No capítulo 10, essa questão aí da salvação, ela já foi abordada, e Mateus, ele por acaso, ele pegou e separou, ele não colocou aqui nesse trecho, né? Bem-vinda, Elis, e vamos lá, Thalisson também, chegou aí agora, Maiara, e vamos lá, seguindo. Então, seguindo aqui a ordem alfabética, eu vou começar a leitura, e a gente vai só ler a parte de Mateus, Novo Testamento de Haroldo, justamente por conta do comprimento, né, da perícope. E vamos lá. Primeiro versículo do capítulo 24. O sermão profético, grandes tribulações. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: Não vedes tudo isso? Amém. Em verdade, vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, né, já em outro momento, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse: Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas. Mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, gente, temos aí uma passagem bastante forte, né? Cheia de símbolos de guerra, de fome, terremoto. Quer fazer algum comentário preliminar, Nai? Pois eu já passo a palavra então para ti, ó. Aqui a gente deixou só como registro, certo? Para vocês verem que de fato é muito texto, né? Aqui a gente tem Mateus, aqui nós temos Marco, versão de Haroldo e Bíblia de Jerusalém, aqui nós temos Lucas, e aí chegamos no quadro comparativo, né? Passa a bola. Então, gente, na verdade, assim, Marcos e Lucas, eles são bem semelhantes, tanto em relação às duas Bíblias, quanto no texto mesmo. E aí, vocês vão ver que nesse quadrinho, eu separei as partes que diferenciam. Mas se a gente for ver exatamente, eles estão falando quase que a mesma coisa, só que usando frases diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então, o sermão transmite a mesma ideia de todos, né? Então, aí a gente tem a primeira abordagem, o primeiro momento, que quando eles saem do templo, e aí eles contemplam aquele templo, e a gente vai descobrir por que essa contemplação nesse templo. E
E aí a gente tem Mateus, ele só diz discípulos, Marcos vai identificar esses discípulos, Pedro, Tiago, João e André, a gente também vai fazer uma relaçãozinha com outro momento, e Lucas diz só eles, não, nem cita discípulos assim, né? E aí, depois que aí Jesus responde, um outro slide a gente vai mostrar, e tem o segundo momento, que é quando entra o questionamento, que é em relação a esses sinais, vamos assim dizer, como o Champlin gostou de botar lá, né? Que aí também, aí a gente vai ter uma diferença. Mateus vai perguntar, além de perguntar o que seriam essas coisas, o que é isso referente a essa queda do templo, que Jesus responde no primeiro momento, ele pergunta qual o sinal da tua vinda e o sinal da era. Em Marcos e em Lucas vai perguntar a questão do sinal da tua vinda, essa questão do Cristo. Já vou aqui abrir um parênteses. Eu sou muito leiga, não deu tempo de estudar direito. Essa parte de volta de Jesus, de fim dos tempos. Então, assim, vou pedir auxílio de vocês para, quando acharem conveniente, inserindo informações em relação a isso, viu? Então, pode passar, Diego. Só um comentário rápido também nesse ponto, né? Que é importante a gente destacar que essa questão de sinal da vinda e consumação da era é algo que está muito associado ao imaginário judaico, né? Então existe essa promessa do éon, né? Da era vindoura, que haveria de vir, onde várias coisas se consumariam de acordo com o profeta Isaías, né? E que seria justamente com a vinda do Messias. Então é interessante Mateus ele trazer essa questão, enquanto que Marcos e Lucas não trazem, justamente porque o público ao qual Mateus se dirigia era esse público judeu. E ele queria, né, fazer essa associação da figura de Jesus enquanto o Messias prometido, né? Enquanto Marcos e Lucas eles não tinham essa preocupação tão grande. Aí por isso, qual é o sinal da tua vinda? Então assim, querendo ou não, aqui indiretamente a gente já tem uma pergunta por baixo dos panos que reforça a ideia de Jesus enquanto Messias, sabe? Ela é bem subliminar, mas ela está presente. Um comentário rápido, Nai, sobre o que você disse da questão do fim dos tempos, da vinda do Cristo, né? Isso é um assunto que, para mim, também, eu acho que para a maioria dos espíritas, a gente interpreta mais no sentido simbólico. Assim, eu estou para descobrir hoje, na verdade, nas próximas semanas, outros sentidos, porque aquela ideia mais literal de você ter um momento apocalíptico, né? A coisa de Jesus aparecer nas nuvens, etc., a gente não vai muito por esse caminho, então a gente vai ter que buscar outras linhas de interpretação. Câmbio. Massa. Gente, eu posso falar? À vontade. Então, essa questão da volta do Cristo, do Apocalipse, etc., é interessante porque ela foi assimilada no Ocidente de forma completa, né? E surgiram muitos movimentos com essa perspectiva. E ela se diluiu na sociedade de uma forma absurda, ao ponto de surgirem as famosas seitas, né, que a gente sabe. Isso sempre me incomodou muito, porque eu não consigo entender, né? E eu não sabia qual era o tema de hoje, e eu estava lendo justamente sobre isso hoje. Então foi uma surpresa muito boa, muito legal, vocês serem o tema de hoje, porque eu estava estudando isso justamente hoje. Estou ansiosíssimo para que a gente continue. Show de bola. Top, então vai poder ajudar a gente bastante aí também. Então tá, aí tá pequenininho, não vai dar para ler, mas também a gente para o outro momento para ler, porque tem muita coisa, né? Mas é isso, então aí em relação a isso que Diego falou, de Mateus, a gente vê que na resposta de Mateus, inclusive, ele diz, eu sou o Cristo, enquanto os demais vão dizer, sou eu, né? Então, calma, eu adiantei, né? Mas aí, a resposta do primeiro momento de Jesus, a gente vê, é muito similar em todos eles, né? Que ele pergunta assim, não vedes tudo isso? Amém vos digo que não que serão pedra sobre pedra, que não será derrubada. Então, assim, a gente vê a semelhança nesse primeiro momento. Já nessa segunda parte, o que está sinalizado é o que tem de diferente. Mas aí no quadrinho, mais à frente, eu botei inteiro para a gente ver, mas na outra tabela a gente vê. E isso, nessa tabela aí é melhor.
Então, como eu falei, né, a abordagem lá, primeiro Mateus trata de discípulos, Marcos cita os discípulos e Lucas só diz eles. No questionamento, então, todos eles questionam sobre que coisas é essa, a derrubada da pedra sobre pedra, que é referente a isso, né? E consumação da era. Mas aí Mateus vem e fala o sinal da vinda de Cristo, que é o que ele responde lá. Olha, se vocês verem embaixo na resposta de Jesus, no ponto 2 está lá, eu sou o Cristo. E os demais dizem, Marcos diz, sou eu, e Lucas ainda acrescenta, está próximo o tempo, não vades atrás deles. Mas tem muito a ver com o restante também. Então, a gente vê aí, por exemplo, essa parte que está em Marcos, ali os sinédrios, e serem assaltados em sinagoga, isso é o que a gente já viu em Mateus, deixa eu só conferir aqui, no estudo anterior, de Mateus 10, 17 e 22, que, intitulado Quem Preservar até o Fim Será Salvo. Então, a gente vê, eu e o Diego brincando, né, que, tipo, realmente Mateus faz uns recortes que não é cronológico, a gente vai percebendo no estudo detalhado. Então, ele retirou isso de outro e usou em outro momento. E tem também essa diferença do que ele vem trazer dos falsos profetas. Mateus vai trazer dos falsos profetas, mas que também a gente já estudou, né? E em Mateus 7, acautelai os vossos profetas. Bom, é basicamente isso. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu se ater realmente a Mateus, né? Porque a maioria também dos comentaristas vão trazer as informações de Mateus. E como a gente está vendo, essas outras informações já foram trazidas em outro momento. Então, o foco da gente vão ser na passagem de Mateus. Beleza? Mais alguma coisa, Diego? Não. Tem só um slide que eu passei, né, que é a parte da finalização, né, que ela também é ligeiramente diferente. Aí, a principal diferença é que Mateus, ele vai botar esse trecho, né? Este evangelho do reino será proclamado a toda a terra habitada, ele vai botar lá no final. Aí ele diz que o evangelho vai ser proclamado e então virá o fim. Enquanto que os demais, eles vão falar sobre essa questão do evangelho proclamado no decorrer do texto, como a gente pode ver aqui em Marcos. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse. Aí aqui, primeiro o evangelho será proclamado a todas as nações, né? Então a gente vê que ele já vem no meio do texto aqui em Marcos. E se não me engano, em Lucas ele não fala, né, sobre o evangelho. Então, assim, tem algumas diferenças sobre ordens, mas é importante a gente focar nessa questão de que guerras, relatos de guerras, não se alarmem porque não é um fim, é comum a todos, né? Sobre a questão de nação contra nação e sobre essa questão do começo das dores de parto. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o parto ele dói muito, mas seguido ao parto vem uma coisa boa, né? Vai nascer alguma coisa. Então, ou alguém, né, no caso. Então, a gente se foque um pouquinho nessa ponta do que é que vem depois da dor, né? Essa é uma chave muito importante para a gente não levar essa passagem para o lado tão pessimista, né, Nayara? Então, a gente vai agora ver o. Quer falar? Pode falar. Então, a gente vai ver agora o vídeo do Ed Renekiewicz. Sem áudio. Opa! Porque eu tinha um monte de janela aberta. Aí eu tava procurando o link. Pronto, tá aí o link para vocês, certo? Então a gente chega aqui já já. Eu vou cortar aqui o áudio.
Prontinho todo mundo, então? Faltam 3 pessoas. Hum. Ficou confusa, Mayara? Joga a voz aí, Mai. Gente, agora é o momento do comentário de Já vocês. pode? Fica à vontade. Oi, gente, aqui tá meio... Enfim, casa com muita gente, vocês vão escutar aí muitas vozes de fundo, mas foquem aqui. Bicho, é o seguinte, pela fala dele, eu comecei entendendo uma coisa que ele estava falando e depois, quando eu vi, ele estava falando outra, e eu fiquei tipo, o quê? E aí, Porque, tipo, quando ele falou a questão do jornal e que a Bíblia era para o pessoal de Jerusalém, eu fiquei, caramba, ele está limitando a palavra, o ensinamento de Jesus, né? E eu fiquei, poxa, René, por que fizeste isso? E aí ele termina dizendo, justamente puxando o evangelho como um roteiro para a gente, e que vai se tornando atual à medida que o tempo vai passando, porque, enfim, Jesus falava verdades eternas, né? E então aí eu concordei com ele, mas foi só no finalzinho mesmo, o vídeo todinho eu tava assim, não, amigo, não, que erro. Aí depois ele coisou, eu sim. Aí pronto, foi isso, câmbio. Falem também. Uma coisa que pode ajudar, que eu também tive essa mesma impressão. Eu fiquei assim a princípio, não gostei não. Aí depois, opa, peraí, o que é que ele tá falando, né? Se a gente parar para pensar, Jesus falava aos homens da sua época. Os homens não, as pessoas, porque também falava para mulher e criança. Jesus falava às pessoas da época dele, certo? E a questão é, o povo de Israel, por si só, é uma representação da humanidade, se a gente parar para pensar. Então, apesar de Jesus estar profetizando ali um evento que iria eventualmente se consumar no ano 70 depois de Cristo, né? Essa lição, ela é para o presente. Em qualquer momento, ela é atemporal. Então, a gente precisa se apegar a esse aspecto da representação do povo judeu enquanto uma representação da humanidade em qualquer tempo, né? Eu acho que faltou Diego lá para complementar a fala de René, né? Um puxadinho do vídeo. Eu também tive essa impressão, mas como assim, com a chave do Espiritismo a gente consegue, né, claro, entender a dimensão simbólica da Bíblia e a aplicação das verdades espirituais em qualquer época, né, que a gente sabe que a revelação espiritual não tem prazo de validade. Eu achei muito interessante quando ele falou no começo que a gente muitas vezes olha para essas passagens assim de tom profético, apocalíptico, e a gente sempre projeta para um tempo futuro. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Ele disse, gente, ó, Jesus primeiro estava atento às circunstâncias da vida do povo da sua época. Então, não tenho essa tendência de estar sempre projetando o que Jesus fala para séculos que vão vir. Primeira coisa é você ver que tem uma aplicação daquelas palavras já naquela época. Como a revelação bíblica, como o Diego muito bem disse, fala para a humanidade inteira e não só para um povo, você pode, no movimento secundário, pegar os elementos gerais que estão ali, pegar as diretrizes e aplicar às circunstâncias futuras e fora do povo hebreu, no segundo momento. O problema é quando a gente acha que tudo que Jesus fala está só voltado para um futuro, né? Os próprios judeus poderiam pensar isso, sobretudo os que eram contrários a ele. Ah, esse cara está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a gente, não vamos dar atenção a ele, não? Está dizendo que vai reconstruir esse templo em 3 dias, ele não sabe que demorou 46 anos, ele está falando uma coisa louca. Então, assim, talvez o próprio público da época ficasse desconcertado. Você está falando para quem? Está falando para a gente que o tempo vai ser destruído? Como assim? Demorou 40 anos, mais de 40 anos. Então, a primeira coisa é para vocês, viu? É aquela história do médico que recebe a comunicação e já acha que é só para ficar passando para os outros e não traz para ele também, né? Então, Jesus faz as duas coisas. Ele tem a dimensão do tempo finito que ele vivia e tem a dimensão da eternidade porque é porta-voz de Deus. Então, a Bíblia é um livro que contém essas duas coisas. Ela faz uma interseção do infinito com o finito
e a gente que é finito que tem que se virar para poder adequar de acordo com as nossas circunstâncias, mas não tem como colocar um curral, uma cercazinha nas coisas bíblicas, não. Isso é do texto bíblico mesmo, não é um texto de ciência que vai narrar um experimento e ponto final. Terminou o experimento, você coloca um ponto final. É algo que transcende, né? O Roden fala muito isso, o Pastorino fala muito isso. O problema é quando você só vê a visão para o futuro ou quando você só vê a visão do finito. Você tem que ter as duas visões, aplicar uma circunstância bem prática da sua vida, que a Bíblia serve, e aplicar também uma dimensão de era, né, de milênios, que ela também vai servir. As duas coisas vão servir. Uma interpretação não anula a outra. Câmbio. Gente, posso falar uma coisinha? Deixa eu só puxar um Bem, negocinho com essa história de jornal aqui, Thales. Porque, assim, eu não quero dar muito spoiler, porque eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso quando chegar nos comentários espirituais. Mas enquanto eu estava estudando essa passagem, eu me sentia no jornal, realmente. Porque a gente está falando da transição planetária, né? Essa passagem é referência à transição planetária. Eu assisti a palestra de Haroldo, que a gente vai ver se vou trazer, mas eu acho que a gente vai resgatar para trazer na semana que vem. E ele, a primeira frase que ele fala é praticamente isso, a transição planetária. Então, quando você começa a destrinchar essa passagem, você está vendo o jornal, você está vendo os acontecimentos reais, em todos os fatos. Falsos profetas, guerra sobre guerra, nação sobre nação, reino sobre reino. Então, é isso aí, entendeu? E aí eu gostei muito do final dessa oração dele. O olhar para a gente, que é um pouco do que o João está falando, né? O olhar que a gente dá para a Bíblia. Deu vontade de falar, vem para o NEP, né? Eu ainda brinquei, porque é isso que a gente faz, né? Essa oração final dele, desse olhar centrado e no final, é o que a gente vem fazendo aqui, né? É atualizando para o nosso, contextualizando e compreendendo. Então, mas isso do jornal a gente vai ver, eu espero que a gente no final consiga perceber realmente como a gente está tendo as notícias atuais aí, lendo essa passagem. Vai, Thaleson. Ah, tá. Isso que João falou, obrigado. Me lembrou de uma discussão que eu estava tendo num grupo de justamente filosofia sobre Paul Ricoeur, que ele discutia textos que são propositalmente confusos para que cada pessoa que leia tenha uma ideia diferente, né? Tipo assim, cada um vai ler o que quer. E ele discute sobre o Cristo, né? Sobre as parábolas do Cristo que são adequadas, as pessoas vão ler e vão ver adequações dependente do tempo e da circunstância. Esses textos são chamados textos de erudição. São pessoas muito cultas que escrevem coisas muito confusas, mas que você entende se você ler. Sabe? Cada pessoa vai ler uma coisa diferente. E eu pensei, bem, o Cristo foi a pessoa mais evoluída que passou por aqui. Então ele deve ter maior erudição. Então a confusão das parábolas e das coisas que o Cristo falou deviam ser absolutas. Mas cada pessoa que escuta aquilo ali devia ter um entendimento absurdo. Então me pergunto, vai ter fim, será? O entendimento dessas parábolas? Nunca vai ter. É isso que é a graça. Mas um dia eu pretendo sentar com o Cristo e falar, então, me conta aqui o que é isso daqui, cara. Eu estou precisando saber há muito tempo. Meu amigo, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Câmbio. Um outro ponto que eu acho interessante também dessa passagem aí, até nos comentários do René Kivitz, a questão sim da simbologia do templo, porque quando Jesus fala do templo ali, claro que ele fala de um templo que foi construído e tinha sido destruído, e para os judeus a simbologia ali do templo é a casa, a edificação de Deus, né? A casa de Deus. Então quando ele fala do templo, da destruição do templo, até que está muito alinhado, na verdade, quando a gente fala em questão de jornal, com o roteiro que vai ter domingo aí, né, no terceiro encontro do NEP do Nordeste, né, que é a construção do reino, né, de Deus nos corações. Então ele está falando, na verdade, que templo que você está construindo para Deus, né? Quando ele fala que aquele lá vai ser destruído, ele não está falando só do templo físico, mas já está fazendo uma escatologia já assim, também que nessa sequência ele vai ser destruído, porque não tem como se fundar a base da casa de Deus numa estrutura humana, né? Mais cedo ou mais tarde ela se ruiria, e não vai parar nunca em pé um templo assim, enquanto a gente não construir esse reino
dos corações do homem. Câmbio. Com essa deixa de Israel, eu acho que a gente já pode passar para a partir do templo, né, Diego? Agora é hora do onde, quando, quem, o que, como, de que, por quê, para quem. O nosso estudo, a nossa pesquisa do NEP, gente. E como o Nai falou, sim, o nosso estudo ele vai ficar bastante centrado nessa questão do templo. E nós vamos tentar entender aqui o que era esse templo, qual era a importância desse templo para o povo do judeu, para o povo judeu, né? Nós vamos tentar entender. Opaí, ó. É porque o Opaí, ó, não é original. Mas tudo bem, vamos homenagear a Bahia. E. Fim de dissertação, com certeza, minha filha. E aí, vamos então passar aqui para. O primeiro não tem texto, né? Primeiro é uma questão do onde, né? Onde foi que se passou, né, toda essa perícope, né? Tudo começa, então, no templo, né? Então, a gente tem aqui o nosso templozinho, destacado numa ampliação aqui da nossa cidade de Jerusalém, na época de Jesus, né? E nós vemos que, depois desse momento, em que os discípulos estão mostrando a grandiosidade do templo, eles se dirigem ao Monte das Oliveiras. É muito interessante porque ali você vai ter basicamente um vale entre os dois, mas uma distância assim bastante aproximada. Então, certamente, lá do Monte das Oliveiras, você deveria ter uma vista bastante privilegiada do templo. E o que daria vazão a uma conversa bastante profunda, né, inspirada, principalmente naquele lugar ali, na natureza, onde o Cristo ele se reuniu tantas vezes para poder trazer suas preleções. Tem bastante figura, viu, Mayara? E aí, chegamos no quem? E aí eu vou pedir para Elis ler para a gente. Boa noite. Boa. Os discípulos Pedro, Tiago, João e André. Marcos 13:3. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular. Os nomes são dados na ordem em que os três foram originalmente chamados. A narrativa de Marcos também é a única que identifica a área do Monte das Oliveiras como defronte do templo. Temos aqui dois pares de irmãos, os primeiros a serem chamados ao discipulado, ver Marcos 1:16-20. Talvez esses quatro acompanhassem a Jesus a Betânia, para passarem ali a noite, durante a festa, enquanto os outros ficavam em Jerusalém. Champlin. Desculpa se eu li sem pausa, é porque está muito pequena, é a idade chegando, viu? Tá bem, Elis. Então a gente vê aí justamente a questão dos discípulos que estão sendo destacados, eles são destacados apenas em Marcos, né? No caso, tanto em Mateus como em Lucas, não se fala sobre eles e nem sobre a localização. Mas é interessante os recortes, né? Do nosso evangelista Marcos. E esse slide seguinte é só uma recapitulação, né, que a gente trouxe aí como registro lá do estudo do capítulo 17, versículo 1, que foi o estudo do Monte Tabor, da transfiguração do Cristo. Então, é interessante porque a gente está trazendo esse slide apenas para resgatar um pouco que a gente já debateu a importância desses três evangelistas, especificamente, que é o Pedro, o Tiago e o João. E aí o André, ele entra por tabela porque era irmão de Tiago, né? Mas então a gente vai ter... Não, ele era irmão de quem? De Pedro. De Pedro. De Pedro? O André? Sim. Tiago é irmão de João, os filhos de Zebedeu, e Pedro, irmão de André. Certeza. Isso. André era irmão de Pedro, que era quando Jesus chega para Pedro, ele estava junto com André pescando. Tem razão. Tá.
confundir aqui, pequena cãibra mental. Então, André ali por estar mais próximo de Pedro, né? Apesar de que Pedro, Tiago e João eram tão próximos que foram os únicos que presenciaram aquele momento no Monte Tabor da transfiguração do Cristo, foram os únicos que tiveram esse privilégio e que foram eles que tiveram aquele diálogo com Jesus sobre quem seria o Elias e que ele revela que seria o João Batista, né? Claro, assim, indiretamente, né? Não com essas palavras, e que ele não revelasse essas coisas ainda. Então a gente percebe que esses três especificamente estavam ali sempre próximos de Jesus. Jesus confiava algumas coisas a mais a eles do que com relação aos outros discípulos, né? E André ali pela proximidade de Pedro devia estar ali junto também, parece ser também um evangelista ali mais próximo. Comentários, Nayara? Podemos passar então. E aí chegamos no nosso primeiro slide sobre o que? O templo. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Essa parte do templo é muito interessante, gente, é massa. Mas a gente já está com o tempinho um pouco adiantado. Então, vamos tentar dar uma enxugadinha aí, tá bom, Diego? Porque é massa mesmo, gente, vocês vão ver. Beleza. Israel. Vamos lá. Templo. Construções de Herodes em Jerusalém. A paixão de Herodes pela pompa, o desejo de ver seu nome imortalizado, de garantir seu reino e de apaziguar uma população hostil e dar-lhe trabalho, estes eram os principais motivos para fortificar e embelezar Jerusalém. Herodes mostrou-se ainda mais ativo no Monte do Templo, dobrando a área da esplanada do templo. Ele a circundou de muros e pórticos. O rei reedificou também o templo propriamente dito e, para garantir o controle do mesmo, reconstruiu a antiga Bares, na extremidade noroeste do Monte do Templo, transformando-a numa imensa fortaleza, a qual chamou Antônia, em honra de Marco Antônio. Yohanan Aharoni, Atlas Bíblico. Beleza. Esse primeiro slide é só para a gente ter essa noção geral do que era o templo naquele momento, né? Então, quando os discípulos eles veem tudo aquilo e chamam a atenção de Jesus, eles estão chamando a atenção para isso aí. É o templo no tempo de Herodes. Era uma coisa suntuosa que, como Kivitz muito bem vai trazer para a gente, se comparava às grandes obras do mundo naquele momento. Mas como é que era isso ao longo do tempo? O que é esse negócio de segundo templo, primeiro templo, né? É o que a gente vai tentar compreender agora. Larissa, pode ler pra gente? Posso. Vamos lá. Templo de Salomão. Davi contribuiu muito para o projeto com materiais de construção e objetos valiosos. Salomão iniciou a época áurea de Israel e parte disso foi a construção de um magnífico templo. O trabalho levou 7 anos e meio para ser concluído. O primeiro templo foi atacado diversas vezes e então destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 587 e 586 a.C. Champlin. E aí tem uma figurinha, né? Isso. Aí a gente tem uma pequena planta, né, do que era esse templo, justamente no tempo de Davi, de Salomão. E é interessante que esse slide ele já traz um background aí de como havia um contexto ali de guerra, né, de lutas, e que a suntuosidade do templo, muitas vezes, ele pode até ser fruto, né, dessas riquezas que muitas vezes são geradas na guerra. Então, o Davi, né, era muito ativo, o rei Salomão também, né, e nós vamos ter essas riquezas sendo utilizadas na construção do templo, que finalmente vai ser destruído ali por volta do ano 500, 600, entre 500 e 600 ali pelos babilônicos, né? Aí nós temos o segundo templo. Marilu, pode ler? O segundo templo, o templo de Zorobabel,
Quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico, encontraram uma cidade arruinada e não muito mais do que a fundação do Templo de Salomão ainda existia. Foi feito um esforço para reconstruir o templo, em termos muito humildes, é claro, pois aquelas poucos pobres pessoas não tinham o dinheiro de Salomão, nem os trabalhadores especializados que ele havia importado da Fenícia. Champ. Só uma curiosidade aqui que me veio na lembrança agora. Eu estou trabalhando com um arqueólogo, né? E ele falou, a gente está trabalhando com ruína. E é muito interessante que, em geral, quando um edifício antigo ele é saqueado, como a matéria-prima no tempo antigo ela é muito difícil, né? Você pegar pedra e lapidar a pedra. Geralmente, quando um edifício ele era saqueado, essas pedras eram roubadas e reaproveitadas em outras edificações. Isso é muito importante para a gente compreender por que alguém iria derrubar umas pedras ali e não deixou só o templo lá, né? Por isso que geralmente quando a gente vai ver as ruínas, a gente vai encontrar as fundações da ruína e não o que está em cima, certo? Só uma curiosidade. Rapidinho aqui também. Então, só para a gente ver aí, esse segundo templo já vem carregado, né, é muito mais humilde, já vem carregado de história, né, porque foi derrubado e tudo mais. E aí você vem, essa história dele ser mais humilde, e como ainda estava longe de ser igual esse de Jesus, apesar da pompa de Salomão, ainda estava muito distante de ser igual o da época de Jesus. Câmbio. Ok. Então, nós temos aí... Oi. Só uma pergunta. Passa. Tem o lance também da orientação de não se construir o templo, né? Lá com o Salomão, né? De que não deveria ser construído o templo. Não tem lá essa recomendação de sei lá, um profeta, alguma coisa assim? Tem. A historinha Haroldo fala lá na série dele. Acho que é do Levítico, que é o conselheiro, o profeta Natan, que era tipo um conselheiro de Davi. E Davi fala: Natan, eu tô com a ideia aqui de fazer um templo para Deus, né? Eu tô vendo que a Arca da Aliança fica aí jogada num canto. Isso aqui é muito importante. A gente tem que construir uma casa para Deus. Aí Natan olha assim: casa para Deus? E Natan dá uma reprimenda em Davi, diz que você não vai, não, construir um templo. Mas aí ele dá a lição, né? Super inspirado do que o foco não era ficar levantando parede, porque Deus não precisava disso, mas a insistência de Davi, ele acaba dizendo que não seria Davi a ter essa glória de fazer um templo para Deus, mas um descendente dele. Primeiro Natan repreende, depois diz que um descendente dele iria fazer. Câmbio. João, eu tinha a ideia de que o Davi não deveria construir porque ele havia participado de muitas guerras. Então, ele não teria a pureza necessária para construir o templo. Aí ficando para o Salomão. Eu andei lendo, não sei aonde. Eu tenho a impressão até que foi na história do povo hebreu. Câmbio. Faz sentido também, né? Davi, como o Diego falou, foi um homem de muita guerra, era um líder guerreiro. Além da questão da guerra, também teve problemas de adultério, tem toda aquela questão de ter mandado o esposo da Batseba para frente da batalha para ficar com ela, enfim, ele tinha um bocado de defeitos, né? Pode ser isso também, né? Deus não quis reservar essa felicidade pessoal para ele porque ele não merecia. Mas o mais bonito da mensagem do Natan, que eu acho, é a advertência que ele dá, dizendo assim: você que está querendo encerrar Deus, que é o infinito e o eterno, dentro de uma casa de pedra, entendeu? Essa é a primeira advertência que Natan dá, e tem tudo a ver com o que Jesus vai dizer depois, né? Câmbio. Pois é, gente. Então, dado ao tempo, vamos dar uma avançadinha. E aí, vamos chegar nesse terceiro templo. Na verdade, não é um terceiro templo. A gente sabe que só tem 2 templos, mas é uma terceira referência a um momento aí, né? Maiara, pode ler pra gente. Aliás, Marilu, né? Marilu já... Não, Marilu leu o anterior. Maiara, pode ler pra gente? Posso, vamos lá. Templo ideal de Ezequiel. Ezequiel, nos capítulos 40 a 48,
descreve em grande detalhe esse templo, entre aspas, ideal. A maioria dos intérpretes supõe que Ezequiel apresenta um templo ideal do qual podemos extrair lições morais e espirituais sem tentar construir uma estrutura física de fato. Aqueles que retornaram do cativeiro babilônico e construíram o segundo templo não utilizaram o plano de Ezequiel. O templo ideal foi dado a Ezequiel em uma visão, e talvez seja melhor considerá-lo um auxílio visionário à fé, e não um plano arquitetônico que deveria ser seguido algum dia. De modo geral, o plano segue o de Salomão, mas há diferenças significativas. Alguns de seus arranjos foram incorporados no plano do templo de Herodes. Então, muito curioso, né? A gente tem aí um profeta que recebeu uma visão do que deveria ser esse templo, né? E, inclusive, alguns pedaços desse relato desse templo ideal sendo utilizados aqui no nosso quarto momento, que é o templo de Herodes. E aí eu vou passar para Nayara. Eita, o cachorro aí. O templo de Herodes. Herodes o Grande tinha um ego enorme e não havia como deixar o segundo templo humilde como era, né? De fato, ele ultrapassou a glória até mesmo do templo de Salomão. O trabalho começou no 18º ano do reino de Herodes, em torno de 20 a 21 anos antes de Cristo. Levou apenas cerca de 1 ano e meio para terminar o próprio templo, mas para terminar as cortes foram necessários outros anos. Então, aí a gente já vê a dimensão que é, né? É outra história. Deixa eu terminar de ler logo lá o outro, Diego. O magnífico templo de Herodes foi destruído em 70 d.C., como resultado de contínua agressão aos judeus por Roma, tendo por principal objetivo a independência. Tito comissionou Joséfo para convencer os judeus e render-se para que o templo fosse preservado, mas ninguém deu ouvido. Ampla agressão e massacre daí resultaram, e tudo dentro do templo e ao redor dele que pudesse ser queimado o foi. Curiosamente, isso ocorreu no 10º dia do 15º mês, o mesmo dia no qual o rei da Babilônia destruiu o templo de Salomão. Então, assim, é esse templo aí, né, já nessa finalização aí de Herodes, com todo o seu glamour, com toda a sua pompa, com toda essa... são várias etapas, não, como é que fala? Várias salas, várias... como fala, gente, a palavra? Tipo divisórias, assim, dentro desse templo. Cômodos? Então, são os átrios, né? Pátios, átrios, né? Mas, assim, e aí chama atenção para a gente o valor material que Herodes deu para esse templo, e ficando cada vez mais longe do ideal que era o anterior, né? Ok, então vamos passar agora para algo que a gente já deu uma introduzida aqui, que é o slide sobre guerra, e aí passar para João. Na Bíblia não faltam descrições sobre como os homens matam ou são mortos. Uma das primeiras expressões do pecado entre os homens foi um homicídio. Vê o 3º capítulo de Gênesis, né? A questão de Caim e Abel, eu acho. Na primeira profecia messiânica, há menção a uma contínua hostilidade, perdão. A consumação desse drama é retratada como a vinda do rei guerreiro, que porá fim a todo o mal que há na terra. Apocalipse 19, 11, 21. Nos dias do Antigo Testamento, a guerra era uma atividade de Deus. Ver a 8ª seção intitulada Guerra e a Religião. Assim era porque esse era um meio de ameaçar, punir ou dar a vitória à nação de Israel, pelo que fazia parte da integral vida da comunidade religiosa e política de Israel. Porém, nos dias do Novo Testamento, o elo nacional se rompera, então a guerra se tornara, né, uma questão do poder do vencedor sobre o vencido. Um soldado não era mais o meu filho ou filho do vizinho, mas era o conquistador ou opressor. Jesus encarava a guerra como uma parte inevitável da depravada sociedade humana, um sinal dos tempos, uma constante na vida humana. Mateus 24, 6, quem fala isso é Champlin na Enciclopédia Bíblica. Eu botei aí uma imagem de Davi, né, só para a gente retomar de novo essa discussão que a gente introduziu sobre Davi enquanto um líder guerreiro.
né? E é interessante Sim. que a nação de Israel, ela se constrói nessas bases de uma nação guerreira que vai lá guerrear em nome de Deus, e a ideia de guerra, de batalha, ela está associada a um sentido de glória e de defender o nome de Deus em um primeiro momento. Mas a partir do momento em que o povo israelita se dá por vencido, em que se fragmenta a ideia de nação e passam-se a ser um povo submisso a uma outra nação, a um império, né, o Império Romano. Então, o guerreiro, ele já não é mais aquela pessoa que conquista a glória de Israel. O guerreiro passa a ser o opressor. É aquele soldado romano que está lá, que está oprimindo. Então, a ideia de guerra, ela remetendo a isso, remetendo à ideia também do domínio babilônico, ela começa a passar a ter uma conotação negativa, né, como um sentido de calamidade e não mais como um sentido de glória. É como você pegar e fala de guerra para um norte-americano e fala de guerra para um palestino. São duas visões completamente diferentes. A visão de um Estado em guerra e a visão de um Estado que promove a guerra. É bem diferente. Podemos passar? Só lembrando uma coisa, que assim, se a gente for ver esse povo, por exemplo, eu estava falando para Diego, eu estava olhando lá o Atlas, que a gente pegou essas imagens, essas informações. Cara, quando você vê o histórico desse povo, é muito rodeado de guerras, entendeu? Então era um povo que já carregava nas costas durante muito tempo, muitas guerras, muitos conflitos, muito disputa mesmo de território depois, né? Mas eles entendiam, assim, é tipo hoje você ir realmente ir lá e perguntar para uma criança lá na Palestina, eles já entendem o que é uma guerra, né? Eles já sabem o peso dessa guerra. E justamente por isso, né? Foi uma nação que tinha foi construída baseada em cima de muita guerra, por períodos curtos, assim, não muito longos, né? Ok. Então vamos passar. Gente, aqui a gente vai ter uma retrospectiva do estudo anterior sobre falsos profetas. Eu acho que a gente pode passar, né, Nai? Já que a gente já deu uma olhada neles, mas a gente deixa aqui como registro e apenas. É até bom a gente passar, porque isso aí vai ser retomado nos comentários bíblicos por Champlin, lá na frente, né? Ele vai até falar sobre aquele mago que aparece lá no texto do Atos dos Apóstolos, tal. Então a gente vai debater sobre a questão do falso profeta de novo. Então vamos passar e começar então os nossos comentários bíblicos. E aí a gente vai ter aqui um primeiro texto, um texto introdutório falando sobre o capítulo como um todo. E se Paulo Iocanã tiver como ler aí pra gente, ou se ele ainda tiver de carro, eu leio. Pode ler, companheiro? Eu acho que não. Oi. Opa, pode? Oi. Posso, rapaz. Eu tô aqui na rua, mas eu posso. Tá. Introdução, né? Este é provavelmente o texto mais difícil de interpretar do Evangelho de Mateus, porque muitos eventos eram futuros e desconhecidos em seus detalhes, e porque se sobrepõem às perspectivas. No pano de fundo estão, por um lado, o anúncio de Ezequiel sobre o final trágico e iminente. Por outro lado, as escatologias e apocalipses bíblicos e extrabíblicos, como tá aqui Isaías, tal, né? Com suas fórmulas estereotipadas, suas descrições fantásticas, o acompanhamento cósmico, alguns dados temporais, o estilo vago e alusivo. Os apóstolos parecem fundir e confundir duas coisas: a destruição do templo e o fim do mundo, quando virá o Messias. Pedem sinais exatos para elaborarem um calendário seguro e razoavelmente exato. A curiosidade se mistura com o temor.
Em resposta, Jesus recusa toda determinação temporal, não apura a distinção dos dois planos, transforma a informação em exortação à vigilância diante de enganos, a fortaleza frente a tribulações certas, a expectativa do inesperado diante da desatenção. Bíblia do Peregrino. O verdadeiro convite é orar e vigiar, né? Muito além do que a gente tá sempre assim, apocalipse, especulando, o mundo vai acabar dia tal, e tal. Não, olha, Jesus está convidando a gente a vigiar no momento presente. Como que Vitz também convida a gente para encarar o texto bíblico como jornal, gente. Vamos ver os falsos profetas de hoje, vamos ver a desatenção de hoje, vamos nos manter perseverantes perante o abandono, perante as guerras, perante a fome, hoje, né? Nayara? Quer comentar? Quero, só uma coisinha. Eu não sei se no vídeo de Kivitz mesmo, ele fala muito da história da destruição do templo 70 anos depois de Cristo, né? Porque realmente acreditava-se, muitos dos comentaristas católicos aí, que a gente segue, né, acaba interpretando essa passagem, tem essa maior interpretação, como Jesus está avisando para essa galera sobre a destruição do templo. Então, assim, a gente vai ver que em alguns comentários a gente tem alusão a isso, tanto que no vídeo de Kivitz, né, ele faz isso, porque realmente é uma coisa muito comum entre os comentaristas, né? Não só o que a gente estuda, mas a gente vê. Então, eles realmente achavam que era algo datado, né? Eu achei engraçado que ele fala assim, elabore um calendário seguro. É como se os discípulos, e aí eu vou fazer uma analogia para a gente ficar pensando, a gente não vai discutir isso hoje, mas para a gente ficar pensando. Quando a gente vai falar de transição planetária, e quando a gente viu um monte de mensagens, a galera datando, ou a gente fica preocupado que 2000 não sei limite. Exatamente, 2000 não sei quanto, ou a gente poxa, uma pandemia, a gente está no momento de transição planetária, e aí o que vai acontecer e tal, sabe? Então, esse último parágrafo aí, como o Diego falou, é muito atual, porque traz uma reflexão para a gente orar e vigiar e se manter perseverante, né? Mas isso aí vão ser cenas para os capítulos futuros. Quer ouvir Isso aí. Queria falar uma coisa bem rapidinho, assim, da genialidade de Jesus, mais uma vez, né? Ele percebe a ansiedade, a preocupação, o medo que estava tomando de conta dos discípulos, e em vez de ele ficar preso a especulações de data, ele diz assim, ó, eu vou aqui orientar vocês para aquilo que vocês estão com mais necessidade, que é esse medo de vocês, essa ansiedade. Não se preocupe com data, não. Vão acontecer situações difíceis, mas eu vou dar a vocês o remédio para vocês saberem lidar com elas, né? Então, ele sempre agia como psicoterapeuta. Ele não ficava marcando calendário, não era um leitor de futuro. Ele não ficava marcando data. Não, vai acontecer coisas difíceis, beleza, mas vocês, antes de ficar pensando quando vai ser, trabalhem o seu interior para que quando chegar a situação difícil, vocês consigam lidar com ela. Então, é Jesus fazendo o trabalho de terapeuta mesmo, né, Câmbio? Show! E aí, gente, os 3 próximos slides que a gente tem aqui, eles são slides bem compridos que apenas vão trazer algumas referências do Stern, né, sobre tipo, essa questão aí toda, né, que Jesus traz, ela não é 100% original, né? Nai quer comentar? Fazer um resumo? Não, vou fazer um resumo assim, né? Porque como eu falei para Diego, né? Eu particularmente gosto muito de fazer essa associação quando traz as referências, né? Então aí eu descobri que Stern, eu lendo Stern, ele fala lá, não, pô, várias dessas coisas que estão ditas ali, tá lá no Talmud. Então a galera já não é alguma coisa que Jesus simplesmente soltou para eles, né? Eles já vinham tendo essa noção, já havia sendo dito para eles, assim, né? Aí a gente não vai ler, quem tiver interesse de olhar depois, mas ele diz aí, em cada dado momento. E aí, nesse outro slide, Diego, o próximo, aí eu fiz assim, eu não, né? A Bíblia do Peregrino botou aí justamente essa referência, tipo, por exemplo, o 24:7, o povo conta o povo já está lá dizendo isso, Isaías em Coríntios,
Então, assim, para a gente ter essa noção de que esse povo já era algo na consciência deles, entendeu? Eles já estavam escutando isso. Só vou ler, então, essa partezinha do peregrino inicial. Pode ser? Quer falar, Diego? Certo. Não, é só para comentar que aí na Bíblia do Peregrino a gente vai ter tanto referências a textos passados como a textos de eventos que iriam acontecer depois, né? Então a gente tem, por exemplo, tem Apocalipse, tem João, no caso, Carta aos Coríntios, né? Então, tem ali algumas profecias anteriores e tem coisas que se consumaram depois, né? Então, só para mostrar como existe, de fato, o que a gente vê no Espiritismo, né? A associação entre Novo e Antigo Testamento, né? Como Jesus não veio destruir a lei e tudo mais. Pode ler, né? Não, pode passar, então. Passa, bora. Ok. Então, temos aí um comentário do versículo 3, e aí eu vou pedir para eu ler. Vamos lá, sou eu. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí, comentário de Bacon. A última palavra da pergunta dos discípulos, mundo, significa, literalmente, era, aion, que a gente já viu em estudos passados. Vinda é parousia. Marquem essa palavra porque vai aparecer em outros comentadores. Presença, literalmente, está ao lado. Ela é traduzida como presença em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, e Carta aos Filipenses, onde o sentido literal se aplica. Também é usada para falar da vinda de Estéfanas, e da vinda de Tito, e da vinda de Paulo. Ao longo de todo o restante do Novo Testamento, ela é usada como referência à segunda vinda do Cristo, citada 18 vezes. 4 das ocorrências estão neste capítulo, nos versículos 3, 27, 37 e 39. Ela não é encontrada nos outros 3 evangelistas, nem em Atos, nem no Apocalipse. Deisman escreve a respeito. Desde o período de Ptolomeu até o século II depois de Cristo, conseguimos rastrear esta palavra no Oriente como uma expressão técnica, usada para a chegada ou a visita do rei ou do imperador. Arndit e Grinker afirmam que ela é usada em relação a Cristo e quase sempre como uma menção do seu advento messiânico em glória para julgar o mundo no final desta era. Então, basicamente dizendo que é a questão associada à volta do Cristo. E associar com essa questão do Messias, né? Da figura do Cristo enquanto uma pessoa importante também, né? Podemos passar? Esse aí se refere ao mesmo versículo, aí eu vou pedir para Elis ler a parte dos comentários, não precisa ler o versículo. Quando sucederão estas coisas? A predição de Jesus acerca da destruição de Jerusalém levou os discípulos a fazerem muitas perguntas escatológicas. Estas coisas provavelmente são uma alusão do julgamento descrito imediatamente antes, que sobreveio a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Tua vinda é uma referência indubitável à segunda vinda de Cristo, a parúzia, que, sem dúvida, ao tempo em que este evangelho foi escrito, tornara-se um termo técnico para esse acontecimento. A comparação com o trecho de Marcos 13:4 mostra que, ao tempo de Marcos, a discussão escatológica não se desenvolvera tão completamente, e ali não encontramos qualquer menção direta à segunda vinda de Cristo. Não obstante, o texto que segue inclui essa ideia, mesmo que nenhum termo técnico se tenha desenvolvido a fim de designá-la. Marcos 13, 24, 27 descreve claramente esse evento. O termo consumação... ler também? Pronto, obrigado. Tá. O termo consumação do século era uma expressão familiar e muito em voga ao tempo de Jesus, e os rabinos o usavam para referir-se à época então corrente, antes do estabelecimento do reino do Messias.
Os cristãos, após a morte e ressurreição de Jesus e a destruição de Jerusalém, começaram a usar esse termo a fim de indicar a era imediatamente anterior à parúzia, ou segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, o tempo em que vivemos seria chamado de o século. Termo esse que não seria necessariamente uma referência aos últimos dias de nossa era. Embora que Jesus tivesse falado particularmente dos últimos dias da época presente, o termo últimos dias refere-se à era ou tempo que precede a vinda do Messias, e não necessariamente à última porção desse período ou ao tempo que precederá imediatamente o fim desta dispensação conforme a conhecemos. Champlin. Enquanto você explicava, eu posso estar muito enganada, mas eu lembro de ter ouvido, eu preciso procurar esse vídeo que é para confirmar se a minha lembrança está correta, talvez João possa até fazer alguma correção, de que a Ilha falou que a parúzia tinha muito a ver com a vinda do Paracleto. E aí, se essa minha lembrança estiver correta, a gente descortina muita coisa, porque fica muito subjetivo. Quando a gente fala da segunda vinda do Messias, dentre as interpretações dos versículos, fica muito... parece que eles ficam tentando adivinhar uma data e não conseguem. Eu acho que é o que o Meg tinha acabado de falar. Do Paracleto, do Evangelho de João, se eu não me engano. É Paracleto? Consolador. Deixa eu ver uma coisa aí pra gente. Ah, tá. O Consolador. Isso, eu acho que é lá no Evangelho de João, se não me engano, que tem que ele iria enviar o Paracleto, o Consolador prometido. Mas eu preciso procurar os vídeos para ver se eu acho. É muito interessante que, assim, a gente vê uma associação muito forte que já existia à época sobre como a gente já trouxe na introdução do estudo, da questão de uma consumação da era associada à vinda de um Messias, e que é o que até hoje os judeus ortodoxos, eles acreditam que esse Messias ele ainda não veio, que não teria sido Jesus, e que ele ainda haveria de vir para que se consumasse essa era, em que acontecesse tudo o que nós encaramos como questões simbólicas no texto, que elas acontecessem de forma literal, e que de fato ocorresse uma consumação ali da era como a gente conhece, né? É interessante que a visão de Champlin ela se parece com a visão do Kivitz, ao reforçar que a mensagem de Jesus ela se direciona aos homens daquela época, mas com uma mensagem de caráter universal, que foi o que a gente discutiu aqui um pouquinho no início do estudo, né? Comentários? Eu acho que essa história... Só uma frase. Eu acho que ela vai ficar mais claro para a gente nos próximos estudos, sabe? Porque não tem um que é uma parte que fala filho do homem, não sei o que assim. Aí eu acho que vai trazendo mais clareza para a gente em relação a essa parte. É a impressão que eu tenho, porque para mim ainda continua meio confuso, sabe? Confesso. Essa é a parte mais difícil, que também está confuso. Primeiro, o próprio entendimento que Champlin está querendo dizer. O comecinho está até claro, né? Estabelecimento do reino do Messias. Pode voltar, Diego, por favor. O estabelecimento do reino do Messias, né? Depois que Jesus ressuscitou, o pessoal começou a usar esse termo como sendo a segunda vida. Beleza. Agora, quando ele fala assim, ó, neste sentido, o tempo em que vivemos, isso é o Champlin está falando, o tempo que a gente vive hoje, século XX, século XXI, né? Champlin viveu século XX, século XXI, seria chamado de o século. Termo esse que não seria necessariamente o nosso tempo de hoje, século XXI, terceiro milênio, não seria necessariamente uma referência aos últimos dias de nossa era. Beleza, realmente não é uma referência aos últimos dias da nossa era. A gente nem sabe quando é que vai ser o fim da era, nem Jesus apontou para quando seria. Embora aqui Jesus tivesse falado particularmente dos últimos dias da época presente. Que época presente? A nossa, de novo? Aquele estava da época presente do pessoal quem ele falava, entendeu? Da época dos judeus com o templo de Salomão. Beleza. O termo últimos dias se refere à era ou tempo que precede a vinda do Messias, no caso, a segunda vinda, né? Quando ele diz assim, os últimos dias se refere à era ou tempo que vai preceder a segunda vinda, já que a gente considera que Jesus é o Messias e já veio, então, beleza. E não necessariamente a última porção desse período
ou ao tempo que precederá imediatamente o fim desta dispensação. Que dispensação? Para mim está confuso essa questão de colocar numa linha cronológica. Eu não consegui arranjar isso na minha cabeça, não. Tá difícil. Para entender o que Champ quer dizer, entendeu? Enfim, mais tranquilo. Eu tenho que confessar. Para mim, assim, a gente precisa de mais tempo para mastigar, tranquilo. Primeiro para entender Champlin e depois ver que relação isso tem com o espiritismo, certo? A gente, eu acho que deixa em suspenso por enquanto. E aí a gente vai vendo se os próximos slides esclarecem mais. Eu não sei se Champlin nessa hora deu uma bugada na cabeça dele, ele misturou o tempo passado com o futuro, enfim. Não está claro para mim não, confesso. Câmbio. Eu acho que o problema dele é quando ele começa a falar que aquilo não se referia ao tempo dele e que o tempo dele seria misturado com o século, e depois ele começa a se referir ao presente como o presente de Jesus, sabe? Então realmente é um texto muito confuso. Mas eu sou da linha, com base nos textos anteriores dele falando aqui anteriormente, né, sobre essas questões escatológicas, sobre o fato de sua vinda ser uma referência à segunda vinda do Cristo, mostrando que seria um texto que se direciona àquela época. Então, eu entenderia que a forma como Champlin interpreta o texto seria algo similar ao que Kivitz também interpreta, sabe? Vamos lá, então, para o versículo 5º. Pedir para Hotel Cataratas ler aí para gente. Então vamos lá. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Jesus falou primeiramente sobre os distúrbios religiosos, sobre o levantamento de falsos profetas e sobre a corrupção de praticamente toda a cristandade. Essa advertência parece ter 7 aspectos. Primeiros, vários messias fingidos, que ensinarão doutrinas subversivas. Segundo, haverá aqueles que afirmarão ser o Cristo, até mesmo o Cristo que voltou do céu. Jesus advertiu-nos contra a aceitação fácil dos cristos, porque as condições agitadas da época levarão muitos a desejarem uma base palpável para a sua fé e para a sua vida. Um homem como Simão, o mago, por exemplo, muito atraía o povo, que ansiava pela estabilidade e por um toque de sobrenatural. Ver em Atos 8, 9 e 11. 3 desses falsos cristãos são mencionados no livro de Atos. Teudas, capítulo 5, 36, Judas da Galileia, capítulo 5, 37, e o egípcio, capítulo 21 e 28. Buttrick observa, o hitlerismo dos tempos modernos foi um tipo de messianismo pervertido. Outro assim, Jesus advertiu que os falsos cristos não são o sinal de tudo, mas antes são apenas o começo dos sofrimentos. Versículo 8, Champlin. Interessante ele falar do hitlerismo, que essa semana eu estava assistindo um documentário, eu estava indo até para dormir, que estou ficando aqui no hotel, né? E comecei a ver o documentário da vida do Hitler. Daí, assim, todo aquele discurso dele, do começo. Então, era longo o documentário. E aquilo começou a me pegar, assim, você vê, assim, a missão dele, que não teve como eu desgrudar, eu tive que ficar quase assistindo até o final. Fui dormir porque já estava muito tarde já. E é interessante que essa postura mesmo que ele coloca ali, assim, porque ele já tinha alcançado todos os objetivos, mas como que ele tivesse na mente dele aquela questão de além de tudo aquilo, assim, como se fosse um Messias mesmo, um enviado, que ele não pegava, assim, como que assim, aconselhamento com ninguém, ele odiava reuniões, ele ia ter, na verdade, numa salinha com ele mesmo, como se ele estivesse sendo inspirado, né? Ele recebia inspiração, então ele se guiava só pela inspiração dele, então não fazia reuniões para decisões de alguma coisa, só através da inspiração. Então, não vou. Foi ótimo você trazer isso, Israel. Acho que a gente já debateu um bocado sobre esses falsos profetas. Mas eu gostei de trazer essa parte justamente por conta desse último espaço. Para a gente ter em mente que às vezes a gente fica com a ideia de que esses falsos profetas vão estar no contexto religioso,
Mas não. Se a gente pensar na atualidade dessa mensagem, né, Israel falou aí, Messias, mito e tal, não vou estar aqui citando nomes, mas a gente tem hoje em dia grandes pessoas que conduzem grandes nações, que têm essa visão de se acharem, que tem como se fosse um Cristo, trazendo várias coisas da loucura da cabeça, enfim, né? Mas eu gostei da gente sair dessa, de que os cristos vão além do contexto religioso, mas tem para aqueles que têm um domínio sobre uma nação, por exemplo, né? Mas é isso. Eu não vou me conter aqui para a gente não entrar em muitos detalhes sobre isso. Exatamente. Aqui, a conversa vai até meia-noite. Mas, para ver como o texto é realmente muito atual. É para todas as épocas. Captamos a mensagem, dona Nayara. Baiana arretada feminista, rapaz. É nordestina que não foge à luta. Então, gente, versículo 6, certo? Vamos pedir para Larissa ler para a gente. Certo, esse meu uma reunião aqui do lado, então desculpem aí, vai. E a rede amiga espírita. E ouvires falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O autor deste evangelho mostra que, por mais horrível que fosse a destruição de Jerusalém, isso não assinalaria o fim do século, conforme alguns pensavam que seria. Haveria ainda muitas outras guerras, muitos rumores e narrativas sobre guerras. O termo fim, aqui mencionado, significa o fim da presente dispensação, antes do reaparecimento de Jesus, o Messias. E a palavra fim, do versículo, em realidade marca a nova era de justiça e de retidão universais, conforme encontramos em Daniel. Tais condições não nos devem assustar. O verbo troel, aqui empregado no original, significa clamar em voz alta, gritar. E na voz passiva é usado para indicar as condições de ser aterrorizado mediante um clamor. O apóstolo Paulo usou esse mesmo verbo em 2 Tessalonicenses acerca de irrompimentos de temor por causa de falsas notícias, que ele predisse haveriam de manifestar-se pouco antes da segunda vinda do Cristo. O curso da história da humanidade requer manifestações e rumores de violência, porque a natureza humana permanece inalterada enquanto não é modificada por Deus na pessoa de seu Cristo. E essa modificação universal não está planejada para ocorrer por enquanto. Muitas das guerras e muitos dos rumores de guerra haveriam de ser ocasionados pela atividade política de extremistas. E Jesus sabia que Israel se dirigia para muitas perturbações, por causa desses extremistas, ainda que destituídos de qualquer dom profético. Tchau. Só para destacar a questão de tipo, não ser um fim do mundo, mas ser o final de uma era, e destacar essa questão da natureza, da humanidade, que Jesus sabia em profundidade. Se o ser humano ele age pelo egoísmo, inevitavelmente a guerra ela virá. Né? Então não é por conta que Jesus, a mensagem do evangelho vem para levantar a espada, é porque a espada ela é erguida por conta da natureza humana, ao se deparar com assuntos dessa natureza. Achei muito lúcido essa questão e ver o quanto ela está associada com a questão da ideia de regeneração e dos estágios evolutivos planetários, né? Eu não sei vocês, mas enquanto eu estava lendo isso aí, para mim, na minha cabeça, tipo, cara, é isso, pô, tá falando da transição planetária, é tudo isso que a gente está vivendo, como as coisas foram conduzidas. Então, tipo, é o jornal que Vitor está falando aí pra gente, né? A atualidade, assim, esse comentário de Champlin foi bacana por isso, assim. Eu gostei que ele deu realmente essa, como alguém comentou aí no chat, né?
comentário espírita de Champlin. Ficou mais claro, João, depois desse parágrafo, comparado com... Não, sim, a ideia do fim como sendo, não o fim do mundo como aniquilação, né? A gente se aniquilasse, o planeta fosse explodir, mas sim o fim como o término de uma era, eu já tinha entendido. O que eu ainda não consegui montar na minha cabeça é os pontos cronológicos que Champlin, às vezes, como você disse, no meio da fala, cita a época de Jesus, de repente ele passa para a nossa época, depois ele volta para Jesus, sabe? Ele faz um jogo ali que às vezes é difícil acompanhar analiticamente, ele deixa as coisas bem sintéticas, talvez querendo de propósito mostrar aquilo que eu falei em relação ao Vidikivitz, que é a revelação do infinito cruzando o finito. E na cabeça de Champlin, ele deu uma bugada no bom sentido e fez a interpretação também cruzando as duas coisas. E aí nós, pobres mortais, temos que nos esforçar para chegar no gênio, né? Enfim. Pois, vamos então. A gente já está chegando, faltam só 5 minutos. Pronto, pode falar, Israel. Mais rapidinho, só para a gente poder... Ali, assim, essa interpretação ali do Champlin mesmo, que ele fala assim que não é o fim dos tempos, mas que antes da vinda do Cristo, assim, nessa atualidade seria essa escatologia do Cristo lá. Quer dizer que um pouco antes da vinda do Cristo se cumpriria talvez esse fim dos tempos, não nesse final de era. Então deixa mais aberto que Jesus, a vinda do Cristo, quando o Cristo viesse, esses eventos estariam prescindindo, né? Assim, pelo menos foi o que entendi. Já passa para frente. Uhum. E a gente vai ter bastante tempo para discutir isso aí semana que vem, daqui a 2 semanas, né? Ver aí a opinião dos espíritos. Então, gente, a gente tem mais quantos slides aqui? Deixa eu ver. Eu acho que a gente vai ter que dar uma resumida agora, considerando que já está faltando 5 minutos. Felizmente, estão faltando faltam só 4 slides e o antepenúltimo slide e o último slide, eu acho que eles são os principais, né? Para a gente poder trazer aqui um fechamento dessa passagem. Marilu, pode ler esse slide para a gente? Diego, eu acho que dá para a gente pular esse e ir para o próximo dos Dores do Parto, porque ele traz a interpretação, entendeu? Tá. Aí é mais no contexto do que ele era, então a interpretação. É verdade. O próximo ele vai falar de fato sobre Dores do Parto. Eita, agora essa... Dá para outro. Tá certo. Pronto, então, eu posso ficar com esse slide e tu fica com o último, pode ser, Nai? Eu vou ler e você comenta, porque eu quero explicar um negócio primeiro, que eu percebi agora de tarde quando a gente foi ver. Essa primeira parte aí que ele tá falando, ó, que eu boto o início deste comentário, ele descreve sobre algumas visões e acontecimentos, e depois diz. Na verdade, gente, isso aí foi um bug meu, porque ele está se referindo à parte quando ele diz, do versículo 7, quando ele diz, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos e tal, descrição de guerras e disputas. Então, quando ele fala assim, o início desse comentário, que ele estava, Champlin traz uma série de visões e acontecimentos, mostrando que ele traz vários exemplos, né, mostrando que isso já vinha acontecendo, que isso era passível, que as pessoas já vinham, tipo, a gente já sabe, já vinham várias médiums aí trazendo as coisas. Então, esse primeiro parte aí... a ideia de um fim da era. Ele está se referindo a um versículo anterior, tá? Então, é assim, é verdade que grandes e trágicos acontecimentos lançam à sua frente longas sombras, e até mesmo pessoas comuns, às vezes, recebem visões fugazes de acontecimentos futuros, né? Então, dando a certeza que isso pode acontecer. Porém, vou pular. Todas essas coisas foram tão somente o princípio das dores. Essa palavra dores significa dores de parto, e os próprios judeus usavam para descrever os tempos atribulados, que acompanhariam a aproximação do advento do Messias. O vocábulo também é usado para indicar as dores da morte. Essas dores apenas indicam que as condições sociais pioram, que os horrores se multiplicam, que a humanidade atravessa períodos de aprendizado, antes de aprender as lições da paz, da conversão, da inquirição espiritual, de conhecer a Cristo e de ser transformada à sua imagem. É verdade que o novo mundo é o nascimento, tal como o fim do mundo antigo é a morte. Isso não pode suceder sem nascimento e sem dores dos partos.
Com essas palavras, embora sejam horríveis, Jesus de fato fez soar uma nota de esperança. Por seguinte, esses versículos lançam vista para além das convulsões e chegam até o ato remidor de Deus. Porquanto isso terá de acontecer. Suas mãos continuam no leme e, além de tempestade, está o porto seguro. Por isso o apelo é lançado, não para que nos entregamos à histeria ou à curiosidade mórbida, mas para que sejamos fiéis ao Cristo. Nossa, aí ó. Aí fala aí, Diego, que você gostou muito desse slide. Gente, fechou. É isso. Ó, por mim, aqui, esse slide, ele traz a síntese da essência do que a gente tem que encarar com relação a essa passagem. A gente não deve encarar a passagem como o fim do tempo, como o fim da vida, o fim de tudo. Minha imagem até travou aqui de tanta emoção. E aí, gente, de fato, é um convite de Jesus para que a gente se mantenha firme às palavras de Jesus, porque Jesus ele veio falar isso não como uma promessa de que algo vai acontecer porque Deus quer lançar a sua ira sobre nós como algo maligno. Ele está alertando que, dado a nossa natureza humana, dado ao nosso egoísmo, dado a forma como a gente se comporta, essas coisas vão vir. E é que é necessário que a gente se mantenha firme para que a gente consiga alcançar essa nossa salvação, que vai ser tratada no último slide, né? E aí, gente, Larissa queria fazer um comentário. Isso, essa metáfora de parto, de dores do parto, né, tá na Gênese também, né? Então, na Gênese, o que é que está sendo gerado? É o progresso moral, é isso que vai nascer quando acontecer o parto, né? E essas dores estão ligadas tanto a perturbações causadas pela natureza, mas em menor número, mas as principais, né, em quantidade, em intensidade, são as perturbações causadas pelo homem, que na Gênesis chama de perturbações morais e sociais. Só para trazer uma contribuição da codificação. Muito bom. E aí, Nai, a gente tem esse segundo vídeo de Kivitz que a gente vai ter que deixar para depois, né? Infelizmente. Ou a gente bota lá no grupo para ler ou a gente retoma. Até Sim. porque esse último slide a gente já estudou. E eu vendo hoje de tarde, eu lembro exatamente de João comentando. Eu acho que dele falando assim, então a gente se assemelha até ao ponto tal de Champlin, né? Então, mas a gente decidiu deixar esse slide final, porque eu acho que realmente traz essa mensagem, confirma essa mensagem que o Diego falou do Irlande antes, né? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A gente orar e vigiar e permanecer confiante, né? Que aí a gente será salvo. Mas aí eu não sei, vocês querem a gente ler ou deixa para depois? A gente pode fazer um comentário, né? Champlin ele vai trazer 4 possíveis visões sobre o que é essa salvação. A primeira, né, como Champlin, bastante didático, ele vai trazer várias opções. Essa salvação seria uma salvação do ponto de vista físico, né? Então seria referente às tribulações daqueles dias, referente à guerra e tudo mais, e aí seria uma salvação material, né? Vai chegar o Messias, vai guerrear e vai salvar todo mundo, a vida material de todo mundo. Será que é isso? Segundo ponto, ele falava principalmente da destruição de Jerusalém e das perseguições daquela época. Podemos até, encarar essa aqui de forma interessante, né? Sobre a questão de que ele falava que não ia ficar pedra sobre pedra. Mas será que a salvação que Jesus estava falando era sobre a salvação do templo de pedra? Né? Qual é a nossa terceira opção? Salvação neste versículo é mais que a da vida física, pois está em vista a alma. Mas a perseverança não é apresentada como uma condição da salvação, mas como um resultado natural da regeneração dos verdadeiros discípulos. Olha que maravilhoso. Porque aí a gente percebe que, mediante não um rito externo, a gente vai ser salvo, mas mediante a nossa transformação interior. E estes perseveram até o fim,
Justamente por quê? Porque essa é a natureza do verdadeiro discípulo de Jesus. Os que seguem Jesus perseveram, gente, e é por isso que a gente vai ser salvo. Essa é a explicação dada pelos calvinistas. E a quarta interpretação: é possível a um cristão verdadeiro vir a perder a salvação, entre aspas, e assim não perseverar até o fim. Esta é a explicação dos arminianistas. Fica subentendido, então, que tal pessoa não era salva. Vamos se apegar à salvação, né, gente? Vamos se manter na perseverança e seguir, então, essa nossa ideia de realmente nos transformarmos seguidores do Cristo, não só no papel, não só nas palavras, mas nas nossas ações, né? E realmente perseverar. Por isso, Jesus trouxe essa mensagem, né? Para que a gente já se preparasse para o que haveria de vir. Ele não vem assustar os discípulos, eles vêm justamente preparar para o que estaria para vir na vida deles e nas nossas vidas, né? Eu acho que esse é meu comentário final. Nai, fica à vontade. Ai, gente, eu acho que deu para encerrar. Assim, foi muito desafio, porque realmente é muito grande, né? Eu sei que ficou essa sensação de muito corrido, assim, sabe? Mas é porque realmente a gente fez um esforço para a gente. E a gente deu sorte ainda também que várias coisas foram já conseguiram resgatar de estudo passado, ainda então já estava fresco, né? Então, assim, se ficou meio corrido, desculpa, mas realmente é porque era muita coisa mesmo, né? E a gente já sabia, já tinha em mente que ia ser assim. Tipo, na hora que eu realmente escolhi esse estudo, não sei, foi pegadinha do meu guia para mim, tenho certeza, porque eu, pelo amor de Deus, quando eu li, eu me assustei, mas aí eu sou grata demais por ter colocado Diego assinalado lá junto comigo, porque Diego é cria de Champlin, é muito didático, e assim, brigadão mesmo, porque ele trouxe clareza, a forma que ele dividiu me ajudou a pensar certas coisas, tosar alguns pensamentos meus. Então, gostei muito dessa parceria e acho que vai ser muito proveitoso os estudos da semana que vem, tá? Vamos junto. É isso aí, gente. Podemos ir para o encerramento, então. Hoje não temos o André Gaioso aqui para cantar para a gente, então a gente vai ter que ir para a nossa prece final. Antes da prece, rapidinho, só relembrando, né, para quem não estava no começo, próximo domingo, dia 11, a gente vai ter o terceiro encontro do NEP Nordeste. O tema vai ser a construção do reino de Deus nos corações, tem tudo a ver com essa questão de construir o templo, né, que a gente viu hoje. Então a gente espera a presença de vocês, vai ter representantes dos 27 NEPs que existem no Nordeste, vai ser uma coisa incrível, assim, virtual, pela TV7. A representação da Paraíba aqui do NEP vai ser com Mai, e se Mai tiver algum tipo de impedimento de conexão, alguma coisa vai ser com Paulo e Ocanã, né? Mas a gente torce para que dê tudo certo com Maiara. E, enfim, vai ter programação recheada, vai ter música, vai ser sensacional. Então vai ser um dia para a gente celebrar. Maiara está proibida de ter alguma coisa. Paulo está na reserva. Eu estava pensando em passar para tu já. Veja só, Ismael está aparecendo aí, ó. Ismael estava na reunião. Ajustes finais. Então, Ismael, estou só relembrando ao pessoal, a gente manter, né, a nossa vibração, manter a oração pelo evento. A gente sabe que é um evento que reúne corações amigos, mas nunca é demais a gente estar orando e vigiando por ele, né? Gente, acordem cedo no domingo, viu? 8 horas. Começa. Quer dizer mais alguma coisa, Ismael? Fica à vontade aí. Não, amigo, só reforçar. A gente recebeu amigos espirituais nos falando sobre como estão sendo amparados para o evento. E aí foi isso que você falou. É um evento que é um encontro e é muito mais do que um congresso, um seminário, e que faz com que a gente crie laços, crie amizades, que já estão sendo criadas, né? Eu vi umas fotos aí de Maiara e Paulinho, nossos representantes do NEP, lá participando de reunião com os outros NEPs de outros estados do Nordeste. Vai ser bem legal. É óbvio que o ideal é que a gente tivesse presencialmente, e aí seria muito mais gente, mas o evento virtual também nos dá outras oportunidades, mais alcance. Vai ser bem legal, gente. Vai valer a pena acordar cedo no domingo, viu?
Ok, então, Diego, a gente pode ir para a prece, né? Escolha aí a pessoa, Nai também, fica à vontade. Olha, Nai. Então vamos deixar a nossa diva Mai fazer a prece hoje. Vamos lá. Envolvidos nessas vibrações de muito aprendizado, cabeça fervilhando de ideias também, nós mentalizamos Jesus, esse irmão nosso de todos os dias, e assim dizemos: amado Mestre, muito obrigado por momentos como esses, que iluminam a nossa semana, nos aproximam cada vez mais de Ti, Senhor. Somos gratos pelos amigos, pelo aprendizado, e queremos Te pedir proteção e amparo durante essa semana, para todos nós aqui, como para os amigos que também participam do estudo e não puderam estar aqui hoje. Permanece, Senhor, com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. A foto, Diego. Opa, verdade. Todo mundo sorrindo.